Vem, cadê ela? Deixa eu chamar ela aqui. Gosto que eu quero. Vocês falam, bom dia, claro. Bom dia. Bom dia. Bora lá, senhores. Vamos, Ailton, essa reunião eu deixei gravada aqui, tá? Só para a gente, né, deixar tudo. O Marcelo tá aqui, né, que ele é dev, justamente para a gente poder fazer o levantamento das necessidades das informações do portal, tá? Uhum. Para o relatório, que seria aquele último e-mail que você comentou, tá? Então, essa a cal aqui, né, essa agenda é para você mostrar, né, tudo o processo, tanto você quanto a Clara, né, que vocês fazem, extrai do portal, tem as informações, o que que você precisa ou não, para o Marcelo entender, tá? Para ele conseguir fazer a adequação conforme a sua necessidade e também da Clara, tudo bem? Tranquilo. Tá bom, obrigado, viu? Imagina. Então, Marcelo, eu acho que eu já dei para você mais ou menos um overview aí da situação, né? Como é feito hoje, tanto com abastecimento interno como externo. Hoje o externo ele está todo concentrado no portal de compra, no portal de gestão de pagamentos que é a CTF. Então, todas as informações de abastecimento elas sobem para dentro do portal. E a gente faz CTF. isso, CTF, portal CTF. É como se fosse um meio de pagamentos. Todos os abastecimentos são gerados através de lá e se comunicam com o Proteus para poder fazer a integração. Daí a Clara, todo dia, ela faz a integração desses abastecimentos manualmente, sem ser via API. Ela puxa um relatório de todos os abastecimentos do D-1, né, do dia anterior, e faz a conciliação dentro do Proteus. Lá no módulo de compras da matriz, filial matriz, no módulo de gestão de frotas, tem uma rotina lá que se chama conciliação de abastecimentos, onde eu criei uns parâmetros e onde eu criei um template lá que ele assume as informações que vêm desse relatório ITXT. E esse relatório ele sobe para a tabela TQN. Agora, como está tabulado, eu não sei. Então, nesse primeiro momento aí, eu acho que o Igor está bem ciente. Então, pode acontecer erros aí de integração, coisas que são tratadas no dia a dia, abastecimento que não sobe, ou abastecimento que sobe errado. Então, esse é o primeiro momento. Então, faz a conciliação, a integração, faz a conciliação, e depois a conciliação faz a análise. No momento da análise de conciliação é onde vai aparecer os erros. Se a placa não está cadastrada, se não tem centro de custo, se o posto não está cadastrado, se o abastecimento está errado, se o preço não está negociado, todo esse tipo de situação. Saindo dessa parte da análise de conciliação,
ele gera um documento dentro do Proteus, certo? Aí, através desse documento, Tá. é gerado um pedido de compras, Deliberação da Assembleia, tornou-se lícita, que é onde sai. Deixa eu voltar um pouquinho. Estou explicando. Nesse primeiro momento, quando ela faz a conciliação, sai da análise e sobe para dentro do sistema do documento, ele abastece a tabela com o centro de custo na primeira aba. Eu já tinha explicado para o Igor, que é o centro de custo que está a placa associada naquele momento dentro do Proteus. Se você quiser mostrar também, Ailton, desculpa te cortar, tá? Para ele poder ver tudo certinho, compartilhar, mostrar, para o Marcelo ver. Tá com o Seria bom. Proteus aberto aí, claro. Tô. Mais fácil. Mostra aí a rotina para ele, por gentileza. A gente usa tudo no módulo de gestão de frotas. Aí, primeira parte, como o Ailton comentou, seria a importação, onde a gente extrai arquivos em formato TXT do CTF, dessa forma aqui, desse modelo. Então, primeiro a gente faz a importação. Só um pouquinho. Dá um Shift F6, por favor, nessa tela. Shift F6. NTA 716. 16, tá bom. Aí tem um botãozinho sair ali embaixo. Ali. É naquela coluna mesmo, só que é o último botão da coluna esquerda. À sua esquerda. No canto da tela Aqui, esquerda ali. achei. Isso. Sim. Tá. Depois a gente faz a importação, seria a fase da consistência de abastecimento. NTA 635. Aí, por fim, a gente vem aqui na análise, isso na importação ainda, onde vai mostrar todos os erros que tiveram a partir da consistência. Shift F6 de novo. Por favor. 700. Tá. E após toda a integração feita, a gente passa para a conciliação automática. Aí agora, como eu tinha feito, falado no começo, Marcelo, depois da análise concluída, Deixa eu aí só fazer uma gentileza de dar um F6 aqui, Shift F6, só um minutinho. Não, 645. 645. Tá. E são basicamente essas etapas mesmo. Precisa que eu faça, que simule um para vocês acompanharem? Você tem algum que você precisa rodar? Se você puder rodar, não. tem as de ontem, né? De ontem e hoje, né? Eu fiz ontem. Isso aí é uma tabela, uma planilha intermediária que a gente utiliza por causa das faturas. Como o número do abastecimento não sobe para CT2, a gente utiliza ela para poder fazer a conferência do que subiu, não subiu, se teve algum erro, se não teve. Daí ela confere o último ponteiro
Então agora ela vai extrair o relatório, ela confere o último ponteiro. 61, 61, beleza. Então, ela vai selecionar os registros de abastecimento antigo, então ela vai pegar tudo a partir daquele ponteiro lá que teve, para importar o arquivo. Você me manda um arquivo desse depois? Manda, sem problema. Mano, você quer que mande aqui no chat mesmo? Tipo, pode ser por e-mail, mais fácil. Você pode terminar o que você. A gente joga para a planilha ali, porque então, o que está Você acontecendo? você selecionou aquele TXT e colou na planilha, é isso? Isso. Tá. Para verificar a questão de horário. O que está acontecendo, Marcelo e Igor? Eu não sei o que está acontecendo com o Sim. mesmo veículo, ele abastece tanto Arla como diesel. Se eles dois estiverem no mesmo horário, não sei como consegue fazer isso, o sistema ele não reconhece. Ele diz que já tem abastecimento lá na mesma placa e no mesmo horário. Então a gente faz uma espécie de tem uma fórmula ali que mostra a duplicidade. A gente faz uma alteração de horário. Daí a gente fica montando esses status aí de RP aí, de integração CTF Proteus, integração do Proteus. Data, claro. É, só pra diferenciar Ah, tá. os dois. Isso aí não está integrado ainda também? Não. Tá bom. Aí esse primeiro momento aí é o momento onde sobe para a tabela TQN o centro de fluxo na primeira aba. Vai importar aquele arquivo. Isso. Tem um template já exclusivo já dentro do sistema para fazer essa importação. Ela Aí vai buscar. do TXT ele vai pro TQN, né? Isso. Mas antes ela tem que fazer a importação. Sim, sim. Não finalizou o processo ainda. Botou 18. Só que eu acho, cara, que Aí essa informação aqui é porque o pessoal de frota está deixando programado para gerar OS automática e por causa de eu estar atualizando o KM no sistema, aí ela vai gerando conforme eu faço a integração. Daí ele vai pegar a data, fazer a análise de consistência de tudo que ela fez a conciliação e fazer a correção dos abastecimentos que ficaram parados na análise. Aí nesse caso aqui que deu KM maior que o limite, esses veículos aqui são veículos novos, então eu confirmo no CTF, né, que é onde a gente extrai as informações, porque geralmente acontece algum erro de É o ornômetro, é digitação. isso? Isso, porque muitas vezes o pessoal acaba digitando um número a mais, então eu confirmo aqui primeiro para ver como que tá o histórico antes de corrigir lá.
Você corrige no Na CTF. análise. Não, lá na análise mesmo, lá no Proteus. Agora aqui você está fazendo o que exatamente no CTF? Eu tô só verificando o histórico para ver se tá coerente o KM, porque tá um KM muito elevado, Tá, entendi. entendeu? Aí se você encontra alguma coisa divergente, você faz um ajuste. Esse ajuste é É, feito aonde? Isso. ó, O que que tá vendo? acontece? Antes estava só 135, 136 mil. Aqui provavelmente era 138 mil, porém eles digitaram algum Isso. número a mais. É, Então eu só venho aqui, tiro um número, e aí ele faz. Código do bem. Tá, isso aqui eu não sei o que aconteceu agora. Nunca tinha aparecido. Para definir Código do bem obrigatório. É, o código do bem seria o veículo, né? O código do bem. Tá A certo. placa tá se aqui. acidente ou alguma coisa, Ele está cadastrado no Proteus? Tá, porque Tá. senão ele nem subia. É. aí não tem. Dá um fechar, por favor. Não tem nenhum campo obrigatório aqui não tá preenchido. E lá, tem algum negócio lá? Conseguir. Cada hora aparece uma novidade. Bem isso. Um abraço aí. Tchau. Ó, tá cadastrado. Dá um visualizar, Tá, por favor. dá um visualizar, porque se ele está em vermelho, é porque ele deve estar bloqueado. Visualizar, desce lá para baixo um pouco, tem que abrir, desce lá para baixo um pouquinho. Ó, veículo inativo, ó. Vamos ver ali, ó. Peraí. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, pouquinho, mais um pouco, sobe mais um pouco, sobe mais um pouco, que é o veículo inativo. Ó, devolvido para o proprietário. Se se ele tiver inativo, quando ele bater no Proteus, ele vai dar problema. Não, isso aí eles devem ter devolvido, porque eles estão fazendo a troca de frota e estão Sim, devolvendo alguns Ivecos, são 15. Provavelmente devolveram, já a central de cadastro já foi lá e bloqueou, só é, que tem abastecimento nele. sim, Então vai ter que solicitar a central de cadastro é, desbloquear para poder subir o abastecimento. isso, exatamente. Esse é o motivo, tá? Só deixa ativo, vai lá, sobe o cadastro e depois volta ele para o modo inativo. Aí, posto não cadastrado. Aí, no caso do posto aí, primeiro ele tem que ser cadastrado como fornecedor e depois a gente cadastra ele como posto de abastecimento. Exatamente, exatamente. E no arquivo vem as informações que vocês precisariam para Sim. cadastrar? Não, a gente tem que solicitar para a central. Mandar para a planilha da frota do estabelecimento, né? Daí ele cadastra como fornecedor, daí a gente vai lá na gestão de frotas e cadastra ele como posto de abastecimento. E vai lá e corrige.
O VG, beleza. Divergência de valor negociado, isso aí acontece por causa do interno. No posto interno, a gente usa a tabela de preços para eles não terem que digitar o preço vigente naquele momento lá, só digitarem a litragem, já traz o preço já do valor vigente, porque conforme alterações a gente vai mudando. Então daí ele acaba refletindo em cima do externo também. Mas daí é só dar um confirmar e salvar. Só um dia, vocês estão conectando normalmente. Isso aqui, como não tá passando, eu vou ver se não tem algum apontamento igual a esse, porque às vezes a gente acaba tendo que excluir abastecimento que é corrigido, e aí fica o registro dele lá no acerto. Então a gente tem que alterar. Ali você não teria que colocar maior do que 9, do que 444. Colocar 4. Não, ele tá falando que tá maior, então eu teria que colocar menor. Só que mesmo eu colocando menor, ele não tá deixando passar. Deixa eu ver. Ó, já teve aqui um registro. Deixa eu ver qual que é o dia, 19/6. Aí teria que excluir esse registro pra eu conseguir passar. Você consegue excluir pra mim, Igor? Sim, só um momentinho. Então, ó, Ailton, isso daí acontece por quê, tá? Eu já conversei com o Marcos sobre isso. Quando um motorista pega alguma informação errada na correria ou esse veículo ele está parado para fazer uma OS, se o pessoal não lança direito o contador, tá? Ele dá problema para a Clara aqui do lado, entendeu? Por quê? Porque quando ela faz lá o lançamento de abastecimento, quando eu conversei com o Marcos, ele falou que 90% dos casos, os motoristas não anotam direito a informação do contador. Isso dá muito problema aqui, tá? Até mesmo quando o pessoal cria uma OS sendo preventiva ou corretiva e põe que tem que fazer o acompanhamento do contador. Se passar informação errada do que o contador está naquela posição real, isso vai dar problema. Porque o certo não é eu ficar entrando aqui na tabela e ficar mudando, viu? Eu sei, Então, eu já, mas entendeu? acontece que eu não mando no motorista, Não, eu sei. nem eu, nem a operação, e outra. É, são eles que informam o odômetro do caminhão e tudo. Eu não tenho como fazer esse tipo de bloqueio. A gente não tem como chegar lá e falar para o motorista que ele tem que acontecer pior. Às vezes eles colocavam 9999 alguma coisa, eu colocava zero para passar. Não, O que importa para o motorista hoje, Igor, é chegar no posto, abastecer e ir embora. Eles sim. não estão nem aí com os nossos problemas, se a gente vai ter que Não, enfrentar. eu consigo entender você, só que isso dá problema do nosso lado, entendeu? Porque a Clara fica parada, ela não consegue fazer, aí gera transtorno, porque para, né? E assim, a gente da TI também estamos em demandas de chamado, eu, que nem várias vezes, né? Eu chego para a Clara e falo, cara,
eu não consigo te atender agora, espera um momento, entendeu? Mas isso a gente tem que ver, né, com calma. Eu sei que isso não é culpa nossa, tá? E sim do motorista. Mas este pequeno probleminha, uma falta de atenção, ou dado errado de propósito, ou porque o motorista não quer parar para, pelo menos ali, cara, não dá nem 10, não dá nem 20 segundos de ele parar, anotar corretamente e passar, impacta aqui todo o sistema, viu? Ah, Porque, sei, isso aí é normal. Olha, não é que é normal. Oi, não é normal. Por quê? O Já motorista, teve. ele lança isso como? Não, ele deu. É um aplicativo? O frentista tem que formar lá na maquininha, lá o Ah, é, não. odômetro do Tá. caminhão. Daí muitas vezes ele informa o odômetro lá ou não informa. Eu já peguei motorista que uma vez eu falei, meu, você tem que informar o odômetro correto aí, tal, tal, tal. E sabe onde o cara tava? Na loja de conveniência. O cartão tava com o frentista. então, aí Então, quer isso daí dizer, ocasiona tudo aqui, né? Ela eu fica sei, parada, mas é uma questão de disciplina, Igor. É uma coisa que, eu tipo, sei. não tá nas nossas mãos. É, assim, isso aí já vem de tempos. É, tipo, é uma questão de disciplina com o motorista. Não acontece só comigo, acontece com frota leve também. Só que frota leve não vai para o sistema. Frota pesada vai para o sistema. Aí ferra tudo. Porque o motorista, como eu disse para você, ele não está nem aí. O que importa para ele é abastecer, passar a maquininha e ir embora. Ele não está nem aí se a gente vai estar com problema aqui de odômetro, se a gente vai estar fazendo média ou não vai estar fazendo média ou não. Entendeu? E se a gente Uhum. corrige, faz os acertos rodômetros hoje, eu garanto para você que menos de 24 horas vai estar tudo errado de novo. Clara, qual que é a data? Isso é do dia 19/6. Isso, 19/6, às oito e vinte Qual e que, sete. tá, mas qual que é a posição dele? Que tá aí que tem que ser O apagado é o contador é 96444. É, Isso. 96444, tá. Pronto, sai e entra de novo, por favor. Entendeu? Então, porque assim, essas coisas, né, eu não sei se você estava vendo, mas é legal você ver, porque não estou querendo falar que você joga uma culpa em nós, mas isso daí também dá vários problemas, entendeu? Não, eu entendo. Isso aí dá problema de KM inexistente, porque o melhor dos mundos seria eu baixar para a tabela, tá lá o KM inicial, o KM final É, certinho e já então, fazer a média. Mas eu então, não, ou também pensar se para vocês, né, é de suma importância colocar a quilometragem no veículo quando faz o abastecimento, para a gente não ter esse tipo de problema, entendeu? Se o cara passar errado na correria, impactar aqui do nosso lado, né? no Rodopar eu não colocava. No Rodopar ele passava. É, Passava mas com. no Proteus ele valida, né? Ele Ele tem valida. campos obrigatórios. Exatamente. Aí, nesse caso de veículo inativo aí, provavelmente foi veículo que foi devolvido, bloquearam, vai ter que solicitar para a central desbloquear para ela poder finalizar essa divergência aí. Então, é uma série de fatores, é uma coisa amarrada com a outra. Cara, toda hora que eu olho esse negócio de cara, você vai falar igual o Cris agora. Eu vou ser com o Hamilton. Ontem. Não tá Posso querendo deixar confiar no subir esse de Klaus? novo. Aí eu falei, pô, o que você tá tentando fazer aí? Aí É eu a vou virar mesma para o coisa que você Campeonato apagou, pelo Internacional que eu aqui tô com o vendo Klaus. aqui. O quê? Desculpe. O mesmo que você apagou, Não, tá quero interferindo aqui de novo. Eu não sei por tomar um quê, sendo café que você com a já gente apagou. aqui. Você Ah, tá apagou, eu bom, rodei, né? ele foi, só que agora tá aqui de Mas novo. te mostrar o que a gente fez aqui. Tá, tenta rodar de novo. Sim, mas só ver. Ele tá falando, o computador. Tá, agora só um momento. Deixa eu embora. Uhum. Deixa nessa tela aí. Semana que vem, era Tá. semana que vem que vai eleição de taxa. Aí eu tô olhando aqui, cara, porra, velho, esse negócio ficou muito top. Isso aqui ficou muito bom, muito bom.
Não, essas coisas que vocês estão conversando me deixam feliz. Tenta de novo aí, por favor. Eu falo com quatro, esse negócio de FPI aqui. Tá, porra, o dia inteiro olhando negócio de FPI. Eu não olhava, eu tinha até. Agora mudou. Mas agora é com outro grade, né? É, agora deixou. Coloquei o que ele apareceu ali, ele deixou. Ah, então FPI. Aí foi colar. Você vai voltar. Cara, isso aqui vai ser tudo, porra, direto agora pra mim. Olha lá. Aí eu tava tentando lembrar, por que eu falei, não, eu lembrei que eu vou aqui, fizeram tem problema com tudo. Aí é aquilo que a gente falou, né? Tem que trazer pra cá. O painel que é isso? Não tô mais no que tava trazendo direto por aí. O que é esse painel? Aqui tava já falando da Esse aqui não vai ter como fazer, que vai ter que falar com o pessoal do cadastro. Também não, esse também não. Ó, esse aqui voltou de novo, ele não tá querendo passar. A gente troca o KM, você apaga lá e ele não tá deixando passar. O que que a gente vai fazer? Você altera no cadastro do veículo? Não, eu Igor? altero. Ah, Igor, se você estiver falando, você está mutado. Não, eu tô aqui, é que o pessoal tá. Oi, desculpa, pode falar de novo, é que eu não tava ouvindo, o pessoal tava falando alto. Perdão. Tenta de novo aí, Clara, por favor. Aí é com uma outra placa, né? não, é a mesma placa que tá voltando toda hora. A gente já. Você já excluiu 2 registros de Tá, odômetro e a gente tá mudando e ele tá voltando. tá, tenta de novo. Salva aí, deixa eu ver. Já existe um raciocínio que é melhor. Deixa naquela tela de novo. Ah, peraí que eu já volto. Entendeu? Agora. Tenta salvar só para mim ver a tela de novo, por gentileza. Só um momento, por favor. Em qual tabela que você ajusta, Igor? Cara, eu ajusto no histórico, tá? De abastecimento. Cara, tem uma tabela que chama Você faz pelo inconsistência sistema ou pelo SDU? a PSDU. Tem duas tabelas, inconsistência de abastecimento e abastecimento rejeitados. Cara, uma porcaria, porque se entrar nas tabelas de inconsistência de abastecimento e abastecimento rejeitado, se não excluir via banco, ela não consegue fazer mais nada. Tá. Ela não deixa subir, entendeu? Tipo, e pior. E não tem dentro do sistema como ela excluir, entendeu? Aí o que que Não, acontece? Ela me não liga, tem como ela fazer porque uma manutenção. não, ela fica travada. Aí é onde que eu entro e tenho que fazer os ajustes manuais. Este problema eu depois eu vou ver com mais calma, tá? Porque isso não existe, entendeu? Porque se ele subir alguma inconsistência e entra lá na tabela, ela não faz mais nada, entendeu? Ela não faz mais nada e aí eu tenho que Uhum. entrar e fazer. Só um momento aqui.
Clara, tenta de novo, por favor. Altera alguma coisa ou passa por Não, esse não. odômetro mesmo? Fecha essa rotina e tenta de novo, por favor. Entendeu? Eu fiz ajuste. Seja para ele, vai ficar dando refresh de tela. E vai ficar. Tá, pode até ser igual que a gente escolheu. Outra coisa, aí, ó. Sei lá, um pouco. Não, pelo jeito passou, não deu mais problema. Entendeu? Então, é o que estava vários registros nessas duas tabelas, né? Consistência de abastecimento e abastecimento rejeitado. Aí depois, Marcelo, vamos ver mais para frente isso, e a gente vê alguma customização de ele meio que ignorar, entendeu? Essas tabelas, porque paga ela lá, Mas claro. você excluiu o erro? Com exceção da. Foi isso? Oi? Você excluiu o registro do erro. O erro, porque ele vai gerando logs de erro dentro dessa tabela. Tem consistência de abastecimento e abastecimento rejeitado. São duas Então, tabelas. mas é que daí, no caso, mesmo- você fazendo isso, ela não vai para TQN, porque como tá dando erro, por exemplo, aquele lá que tá inativado o veículo, como tá dando erro, eu tenho que pedir para ativar o veículo, depois eu tenho que entrar na análise e colocar para processar de novo. Você Sim. tirando o erro, eu não consigo processar de novo. Então ela não vai para TQN, esse abastecimento não vai subir. Então, mas só que o que acontece? A gente corre o risco também, tá? Se eu não apagar lá, naquele caso de subir faltando informações, entendeu? Porque é também uma outra. É assim, tá tendo alguns erros aí, Tony, sério. Eu tô vendo com calma, tá? Porque o layout CTF ele é padrão, tá? Ele já vem com todas as informações. Quando a Clarim importa, muitas vezes vai com abastecimento duplicado, vai com informações erradas, faltando dados, entendeu? E sendo que está preenchido. E aí na tabela vem faltando dados. É uma coisa que eu nunca vi, tá? Vocês- Primeira. E vocês Eu não digo outro, entendeu? já se certificaram de que no arquivo essa informação Eu tava arrumando tá o presente, Tá certo, apesar de tá. A gente valida Vai. junto, eu tô sempre no arquivo vem certo com ela, mesmo, né? entendeu? Vem, porque ele vem em padrão, entendeu? Tá. Agora sim, eu só preciso ver, porque assim, não tem customização, tá? Eu só preciso depois ver com calma, mas assim, como eles estão em base de produção, eu não posso assim atuar, né, para não dar problema, tá? Então, o que que eu faço, né, que também não é o correto? Eu entro dentro do sistema e excluo dentro dessas tabelas, TQN e TQQ, são as duas tabelas que eu falei agora, né, que são consistências de abastecimento e abastecimento rejeitados, né, porque senão vai ficar batendo lá e ele vai gerar um monte de erro e ele não deixa passar, porque também eu não sei, tá? Então ela ajusta, eu excluo, limpo logo, ela sobe de novo e aí dá certo. Mas tem algumas coisas que tá acontecendo aqui que eu preciso ver com calma o porquê, tá? Como eu falei pro pessoal, né? Desde o mês que eu tô aqui, né? E ainda eu não consegui entender como que tá, porque assim, não me ocupar em fazer prótons, entendeu? Tem algumas coisas que eu já vi que está errado, mas eu não posso atuar nada em produção justamente para não dar problema. Entendeu? Se eu dar algum parâmetro lá, eu posso parar o abastecimento, né? Eu não sei como que está configurado, mas esses pequenos detalhes eu já tenho tudo anotado para poder atuar depois, porque a gente não pode trocar o pneu do carro andando, né? Para um puxar o outro. Então, ele não vai, eu faço esse ajuste no admin. Não. Tá, eu tô tirando aqui a TQN, só para eu verificar o que que subiu e o que que não passou, pra gente poder corrigir. E portuário. Tá. Pode ser o do
Esse aqui não dá. Porra, Marcão do céu. E é aqui que entra Esse é uma nessa nossa internacional. Então, planilha que por a gente usa exemplo, para verificação. Então, só não passou esses dois, que é o que a gente tem que entrar em contato com o nosso cadastro para ativar para poder passar. Então, o restante tá tudo aqui. É tipo um checklist que a gente faz aí do que subiu e do que não subiu, de acordo com o arquivo lá do CTF. Acho que aí ficou bem claro, né? É Sim, tipo, é tipo aquele negócio, você confia desconfiando, mas é melhor. você foi confrontar o arquivo com a TQN, né? Isso. Exatamente, para saber o que subiu e o que não subiu. Porque para a gente fazer aqui o que vai ser o próximo passo, que é gerar o pedido, se não tiver na TQN, a gente não consegue gerar. Então, por isso que a gente precisa confirmar. Mas para isso precisa passar todos os abastecimentos na análise e subir para a TQN. Os centros de custo subiram, claro. Ah, vai ver Hum, agora na TQN. eu já fechei a TQN, mas eu tiro de novo, não tem problema. Não tem problema, depois verifica. Eu acho que eu já confirmei com o Igor, eu acho que tá subindo sim. Tá. Então, aqui agora seria a última etapa. A gente tira um extrato do CTF, é onde estão todos os abastecimentos, é onde a gente gera o pedido. Então a gente tem a nota fiscal, tem o número do abastecimento, tá vendo esse código aqui? É os números do abastecimento que estão subindo lá e gerando documento dentro da tabela. A gente vai usar esse documento aí para gerar um pedido dentro do Proteus. O pedido é gerado através da conciliação automática, né, cara? Isso, isso. Vamos Então, a pegar gente um vai aqui, ó. válido E aí. aí, tá. Aí vem o famoso. O pedido é contra o posto? É contra o posto, né? Isso, Isso. o fornecedor é o posto. Aí vem o processo antes Desculpa da, te cortar. antes Pode da falar. tabela lá, Igor. Então tem aquelas correções para fazer lá na base de consistência, que é na parte de importação. Eu acho que a gente já falou muito a respeito disso. Acho que você já está ciente dos erros e das coisas que acontecem. É. Aí aqui na conciliação, a gente precisa preencher essas informações. No caso, o período que eu vou estar fazendo agora é do dia primeiro, os abastecimentos que aconteceram entre o dia primeiro e o dia 15, porque a gente sempre faz uma quinzena à frente. Aí aqui eu vou precisar do CNPJ do posto. Ele já vai atualizar aqui. Eu vou precisar do número da nota. Eu vou precisar do valor da nota. E os litros. Ô, Marcelo, só para É uma, também é uma deixar nota você. por abastecimento ou é uma É, nota? Nota por abastecimento. É isso daqui, ô Marcelo, que é aquilo que eu tinha te falado. Infelizmente, a gente tem que passar por esse quadro de parâmetros, porque é uma nota por abastecimento. Então, a gente tem que gerar por produto. Esse tipo de combustível aqui, ele tem que ser cadastrado amarrado ao convênio. Não tem jeito de escapar, porque ele está no quadro de parâmetros. Isso, é, porque, o Marcelo, aproveitando, né, só para deixar você a par, a Gafor, ela trabalha um pouquinho fora do padrão do de frotas. É assim, eles não usam, tá? Primeiro, eles têm armazém terceiros, né? E a mão de obra deles é terceira. Então, o que que acontece? Eles não utilizam tanto para a OS, para fazer apontamento, o retorno de mod 2, tá? O que que eles fazem? Eles fazem o abastecimento, né? Ou gera OS, e eles geram pedido de compra como serviço, ao invés de
que por padrão você gerou a OS, né? Então você tem esse bem A para poder fazer. Aí quando o funcionário lá fazer o serviço, ele teria que ir lá na rotina retorno mod 2 e fazer os apontamentos, certo? Que ele fez ali troca de óleos ou este produto, tal, tal, tal. Quando ele salva, ele gera um título a pagar para o financeiro, tá? Que o título a pagar do financeiro, ele vem amarrado no número da OS. E aí, caso precise checar se realmente é aquilo que ele usou, a pessoa entra lá na OS e vê o apontamento, que é uma coisa que eu estava falando com o Marcos, que não tem como controlar o que realmente o fornecedor usou. Então ele manda a Desculpa, nota, Marcos, quem é? é o responsável por frotas, né? Tá. E aí, aqui é a parte de abastecimento, né? O Marcos, ele cuida da parte de frotas, né? Que é Caraca. o Marcos Eduardo. Então, o que que acontece, né? Por exemplo, eu fiz o conserto do carro, precisa fazer o abastecimento. De vez esses lançamentos de serviço entrar dentro do Proteus como serviço, que existe uma rotina própria, não. Eles fazem um pedido de compra e eles cadastram o produto como serviço. Entendeu? Então não tem como ter este controle. Isso foge um pouco do fluxo padrão, que é o Frotas. E também eles geram OP, que é a ordem de produção, né? Não sei se alguém sabe aqui o que que é OP. OP é para quem tem o PCP, né? Que é o Planejamento de Controle de Produção, que é o que faz o produto final, né? E 6x2 a foto. Então você põe ali a ordem de produção, o que que é? Você lança ali a sua matéria-prima e no final ele faz o produto final que vai ser usado para fazer a manutenção. É uma coisa fora do padrão, porque a Gafor não é uma indústria. Então eles fogem um pouquinho do padrão, que é onde vai ser consertado isso, mudado essa forma de lançar nota, fazer abastecimento. Então eu estou em conversa ainda com as pessoas, mas é só para você ficar sabendo, tá? Que eles lançam pedido de compra como serviço e produto, tá? Abastecimento. Tá. Pode continuar aí? Continuar, claro. Desculpa, viu, gente? Aí aqui a gente tem que colocar também qual é o tipo do combustível, né? Que nesse caso seria o aditivo do Arlo. E o código do produto que vai ser usado no pedido. Seria esse aqui. Para Aqui. ele, no caso aí, só dando uma explicação rápida. Esse tipo de combustível aí, geralmente sou eu que crio, porque ele é amarrado ao convênio. Existe o tipo de combustível 007. Clica aí na lupa aí, só um instante, ó. Claro. O 007 que vai subindo. O 005 que é o S10, o 006 que é o S500, o aditivo Arla 007, o diesel de estoque que é o 008 e o Arla de estoque que é o 010. Então tem que ter essa amarração aí com o convênio para poder o quê? Ele amarrar o tipo de produto a um custo direto ou um custo indireto, que seria o passivo de estoque. Nesse caso aqui, a gente está fazendo um custo direto, está criando um pedido em cima de um produto que está amarrado a um convênio XPTO. Então, além do produto, ela tem que colocar o produto que está cadastrado do Proteus. Ficou claro aí, Marcelo? Entendi. E aí, O quadro de parâmetros exige isso. Não tem como correr. Condição de pagamento, isso aí não interfere em nada porque a gente paga antecipado. Então, isso daí não interfere em nada. aí eu coloco para gerar. Escolho o abastecimento para conciliar. E aí ele gera o pedido, né? Nesse momento. Isso. Isso mesmo.
gerou o pedido, que é o número 30452. 03452. E esse aqui é o pedido que ele gerou. Certo. Vai lá na planilha, atualiza ele lá. Porque depois a gente tem que amarrar o pedido à nota fiscal. Outra coisa extremamente importante, tá? A partir de texto. Isso é a forma de apurar horas extras que tem isso. A pessoa não E aí, pode para pensar- finalizar o processo, essa a gente tem que variação. lançar a nota. Começa Vai lá no monitor e amarra o pedido à nota fiscal. ele começa a trabalhar no volta bastante baixo, depois entra pode. Claro, você está gerando as integrações todas por Barueri, não está dando erro, não? Não, porque antes eu tava gerando pela matriz, só que tava subindo por Barueri. Lembra que lá no eu subia pela matriz, só que lá na TQN ia registrado como Barueri. Aí eu acabei começando a lançar só por Barueri mesmo. É só o medo de acontecer depois de ir para a filial errada e depois você não conseguir amarrar a nota. Beleza. Nota fiscal está no monitor, vai fazer o processo normal. Aí você tem a CCB ali, você vai ter 3 pedidos nesse período aí, um deles pertence a essa nota fiscal. Isso aqui. Continuar as transações, você gera o documento, sim, ignora. Ok. Mandar para 30 dias, vocês ficarem 30 dias, ou vocês podem sair antes. E é Documento basicamente gerado. isso. Finalizou o Aí a gente processo. finalizou o processo. Porque aqui o boleto que a gente paga, a gente manda já diretamente para o financeiro já fazer um adiantamento. Então, após a classificação de todas as notas, que o financeiro só vai dar a baixa. No caso, a gente não depende de lançar todas as notas para fazer o pagamento, por conta de ser um volume muito grande e um período curto para realizar o pagamento. É de 15 mais 9. A gente faz abastecimento na quinzena, eles mandam todos os abastecimentos, esses aí que são importados aí no arquivo. A gente faz um PA, que seria um adiantamento de título, e depois, com a finalização desses abastecimentos, nesse processo todo que ela mostrou para vocês, a gente gera um relatório e passa para ela poder identificar as notas fiscais que estão caindo lá no financeiro, lá para poder dar baixa nesse título. E automaticamente, na hora que ela gera o pedido, aí vai gerar o backup e vai gerar o número de nota fiscal dentro da TQN. Seria aquele processo que a gente falou, Igor, lá no começo. Sim, claro, claro. Daí o que acontece? A CT2, a única referência que a CT2, que é o DRE, tem na hora que classifica a nota, é o número da nota fiscal. O número do abastecimento não sobe para o relatório da CT2, que é o DRE. Por isso que tem que ter no quadro de parâmetros a nota fiscal. Tanto para relatório, tanto para o financeiro, quanto para a CT2. Ficou claro para vocês aí? Não, esse aqui é o relatório que a gente tira da TQN e manda para o financeiro. Então, aqui a gente precisa que todas as notas estejam incluídas corretamente. Porque senão o financeiro não consegue dar baixa. Ele não consegue identificar lá o abastecimento, que são muitos, né? No período, e às vezes a gente não consegue fechar o período todo em 9 dias, que são mais de 500 notas aí no período. Ainda mais com essa nova lei aí, é nota por abastecimento, então é muita nota. Então tem que fazer todo esse processo moroso aí. Não sei se ficou claro aí, Marcelo. O Igor acho que está ciente de toda a situação. Sim. Tá. E Só tem que tirar o- você falou que o CT2 não recebe o número do abastecimento, é isso? Não. Só o número da nota, né? Só o número da nota. É a única referência que eles têm para poder confrontar.
Tanto que foi aberto um chamado para ver se tinha possibilidade do número do abastecimento subir lá para 72. Isso teria que ser uma customização. É, exatamente. Daí facilitaria a vida deles muito, porque os erros foi corrigido, no caso aí da nota fiscal. Depois a gente dá um confere, né, claro, ver se subiu a nota fiscal no momento da geração do pedido, se o backup Sim. gerou direitinho, se não teve erro Uhum. nenhum. E tirando isso, senhores, o processo é esse. Moroso, demorado, vai acontecer um monte de gap no meio do caminho. E como o Igor disse aí, muitas vezes ele está atarefado, tá isso, e não é normal você ficar entrando na tabela toda hora, ficar excluindo da tabela para poder subir de novo. Mas infelizmente certas coisas não estão na nossa mão. E Infelizmente vocês já têm. o KM é uma delas. Odômetro, no caso, né? E vocês já têm uma ideia do que vocês gostariam de personalizar? Porque Não faço ideia, porque quando fizeram a implantação, disse que dava para gerar um web service, uma API. Eu já tenho, inclusive, até um login de web service para puxar da nuvem esses abastecimentos aí em tempo real. Só que ele vai parar na consistência. Se for para parar na consistência, tá boa. Na minha opinião, eu prefiro fazer o check para não ter duplicidade, para não ter erro e corrigir os erros ali naquele momento. o web service, ele, no máximo, substituía a importação, né? O resto do processo você teria que fazer igual, né? Em princípio. Exatamente. Não ia mudar nada, porque tem um quadro de parâmetros. Aquele quadro de parâmetros ali vai ter que ser feito de qualquer forma manualmente, porque a gente vai ter que inserir nota, número do abastecimento, produto. O que você diz naquela rotina de conciliação automática lá. Automática, né? Que ela Exatamente. fica preenchendo. É o processo mais oneroso. O que a gente poderia pensar em fazer porque aquilo ali, eu entendi que ela tinha uma lista ali, né? Sim, De dois pedidos. Naquele caso ali tinham 2 pedidos, não é isso? Quantas notas são, claro? Vê lá o extrato. Acho 2 que eram 3. notas. Tem mais que isso. Eu vi 2 pedidos lá. Você fala na onde? Para lançar a nota ou pedido Não, para fazer? Porque pedido para fazer, a gente só de abastecimento esse mês, a gente teve 374 Não, essa eu entendo. quinzena. Eu Só na entendo que é um quinzena. número. Eu entendo que é um número grande, mas eu tô dizendo assim, que você fez hoje aqui na reunião, você fez acho que 2 pedidos, não foi isso? Eu fiz um pedido. Um só. E Foi teriam um mais, só. né? Não, Teria muitos. Eu já Ela fiz só fez esse um. aqui. Ela E a tem que gente fazer tem de linha por linha. todo esse relatório aqui Ah. ainda para fazer. Tá vendo? Tudo isso é pedido. Tá. Cada uma, linha por linha. Você fez o primeiro lá, né? É isso, eu só Isso. fiz um por enquanto. Tem bastante ainda para fazer. Tem pelo menos uns 300 ainda para fazer. Isso às vezes até mais. Você fez esse do pedido Proteus ali 030452, né? Isso mesmo. Então esse daqui ele já está preparado para ser classificado. Sim, que a gente já deu entrada na nota e agora só aguarda o fiscal seguir classificação. O que de repente a gente podia pensar uma forma de ver a partir desse. Eu percebi que você pegou os dados daqui e ficou jogando lá para gerar. Isso. Fazer conciliação e tudo. O que eu imaginei seria alguma forma de automatizar esse processo, entendeu? Da gente chamar a execução daquela rotina já preenchendo os dados que precisa para ela poder rodar. Isso aí. Ao fazer a integração, já gerar automaticamente o pedido, é isso que você fala? Não, na verdade não. Fazer eu chamar essa, porque assim, hoje Eu importar esse documento, então.
Mais ou menos isso, entendeu? A Entendi. gente pegaria esse documento e a partir dele a gente rodaria a rotina lá de conciliação automática, porque a partir dele você preenche lá para poder gerar o pedido. Aham. E você fica fazendo isso um a um ali. Entra aqui, cola lá, processa. Né? Isso. De repente a gente vê se tem alguma viabilidade de a gente fazer isso automático, entendeu? Não estou prometendo, é uma análise que a gente precisaria No ter que tempo, ver. no tempo, a consultora, não sei se você conhece a Agatha, que era a parte de gestão de frotas, aí disse que não tinha como. Então, o que acontece? E ela disse que o processo é esse e não tinha para onde correr. É uma pessoa difícil de lidar, cara. Tipo, tinha que ser do jeito dela e pronto, acabou. Eu falei, tá bom, então a gente vai dar o nosso jeito. E o nosso jeito foi esse. Tanto que eu tive que criar, no caso, se eu tiver que abastecer no posto externo, por exemplo, ele não tem cartão CTF, então ele não vai subir para o portal. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os dados do cupom e gerar num outro template que eu criei, que é um template manual. Foi reunião. Entendeu? Entendi. Então o gargalo inicial seria a conciliação, né, nesse momento, né? É, só que a conciliação, que nem eu disse, Marcelo, não adianta, porque o que acontece é... Por acaso, o contrato da Maroni, você corrigiu ou não? Fábio, Da Maroni, os novos então o que cavalos. acontece? No processo de conciliação, pelo que me passaram, dá para puxar... Aí tu já Só um instantinho, por favor. Deixa eu ver o jurídico, como é que tá, Então, o que acontece? No tempo falaram Tá bom? Valeu, obrigado. que se fizesse o web service na parte de conciliação, ele ia parar na conciliação. Ele não ia fazer análise, ele não ia passar pela conciliação e ia para análise e ia gerar os erros. É só uma mudança da origem, mas o processo ia ficar Mas na mesmo. boa, esse processo aí de pegar, importar o arquivo, fazer a conciliação, depois fazer a análise de conciliação, não é o processo mais moroso. O processo mais moroso é esse que ela está fazendo agora, que é gerar o pedido. Porque o sistema obriga você a entrar no quadro de parâmetros e inserir todas as informações lá. Se eu tiver 1000 notas, eu vou ter que Tem que lançar fazer 1000 isso 1000 notas. vezes. Se eu tiver 3 produtos, eu vou ter que lançar 3 produtos diferentes. Nesse caso aqui, a gente trabalha com 2 produtos, que é o diesel e o Arla. Então, a gente vai ter que criar pedido tanto para o Arla, tanto para o diesel S10. E toda hora ficar mudando lá, e ficar mudando data, e ficar movimentando o produto, ficar movimentando o produto do sistema, inserindo nota fiscal para abastecer a tabela. E no momento que ela gera o pedido no Proteus e faz a amarração com a nota, sobe para CT2, que é o DRE. E na CT2, a única coisa que eles têm como referência é a nota fiscal, que é classificada. Entendeu? A nota fiscal que vai no parâmetro, ela só abastece a tabela. E a tabela serve o quê? Para o financeiro identificar quais as notas eles têm para baixar o título que já está lá como adiantamento, está no passivo. Certo. Daí eu não sei como e quando, em que momento isso aí pode ser automatizado, entendeu? Eu já expliquei 1000 vezes isso. E hoje em dia, como eu falei, com essa nova lei aí de tributação aí do regime tributário, o posto, ele obriga a emitir a nota no momento do abastecimento. Então, se o cara abasteceu dia 1/7, às 15h39, no momento que gerou o cupom, ele já tem que gerar a nota. Não, depois ele não pode gerar mais.
Então vai ser uma nota por abastecimento. Por enquanto ainda está alguns postos, isso daí está postergado até outubro, mas alguns postos a maioria já adaptou o sistema deles para fazer isso. Então hoje é praticamente o quê, Clara? Por mês aí são geradas aí mais de 1.000 notas. Por aí. Porque a gente trabalha com quinzenas e muitas vezes as quinzenas têm 500 notas. E tem que ter esse processo aí, recolha de notas. É que hoje a gente não recolhe a nota porque a gente tem um monitor lá dentro do Proteus lá, onde se o transmite ele puxa a nota fiscal do Cefaz, pelo monitor a gente consegue identificar a nota aqui dentro do relatório que a gente tira da CTF. Mas para montar esse extrato aqui, já dá um trabalho. A recolha já é outro trabalho. Aí depois vai para o sistema que já é outro trabalho. E o tempo que a gente tem para fazer isso é de 9 dias. Porque a gente tem que escriturar e tem que prestar contas e não tem para onde fugir. Entendeu? Entendi. Ô, Igor, eu tô vendo aqui, essa reunião, ela tá gravada? Se eu precisar tirar Sim, alguma sim, dúvida, sim, eu, acessar a sim, gravação, eu consigo? eu tô gravando, aí eu te Tá, mando, tá. tranquilo. É, é só para eu poder ter um registro disso. Sim, claro. E aí eu vou fazer porque assim, o que eu vou fazer, só para vocês entenderem assim. Eu vou ver os fontes do padrão do sistema, tá? Códigos fontes do padrão do sistema específico dessa rotina de conciliação automática para ver se a gente tem alguma forma de tratar isso automaticamente. Porque às vezes, muitas rotinas a gente consegue fazer chamadas dela de forma automática para a gente conseguir pular, não pular a etapa, né? Mas uma etapa que você seria feito, que você faria manualmente, você pode passar a fazer de forma automática. Então eu vou ver aqui do MNTA 645 se a gente consegue fazer alguma coisa, tá? E o que exatamente a gente conseguiria fazer. Tá ok. Eu acho que ficou bem claro aí, né? O processo como um todo. Não, não, excelente, ficou muito bom. Eu vi o processo todo e assim, deu para ver o sofrimento que é. Nem me fale. Desde quando começou, no começo era mais moroso ainda, porque no começo era muito mais erros, muito mais coisas, é uma coisa para ajustando, é para ajustando tabela. Aí vira e mexe ali na parte de análise de integração, acontece esse tipo de coisa aí, e depois tem aquele processo moroso lá do quadro de parâmetros, que você tem que fazer um a um, e isso demanda tempo. E, e é uma coisa que a gente não tem e perde, né? Porque tempo é dinheiro nós, assim, a gente não lida só com abastecimento, a gente tem outras coisas para fazer. Então, tanto que antes, quando eu lançava as notas fiscais para gerar pedido e amarrar para fazer conciliação lá para o financeiro e para subir para CT2, na boa, eu ficava, tipo, como ocupado aqui durante horas até finalizar tudo. Hoje, antes eu tinha 12, 13 postos. Hoje a gente trabalha em média de 34 a 35, 36 postos por mês, com média de 1.000 a 1.000 e poucas notas por mês. É que nessa quinzena veio menos nota, né? Tá vindo em média de 350, 340 notas, né? Por quinzena, né, claro? Abastecimentos. Desculpa, quantos? Em média de 350, 340. Por quinzena? Isso. Esse mês foi 374. Então eu diria que em média tá dando uns 400, porque às vezes tá ficando mais 400 ainda. Então Varia vamos muito. arredondar aí. 1.000 notas. 1.000 notas por mês. Então, a cada quinzena, a gente tem que fazer esse processo todo aí e fazer tudo isso em menos de 9 dias para prestar contas e para subir tudo. No final do mês é pior ainda, porque sempre é a segunda quinzena, que é de 16 a 30 ou 31,
eu tenho que provisionar ela inteira, porque eu tenho que esperar fechar a quinzena para depois fazer todo esse processo. Beleza. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Da minha parte, é isso. Eu acredito que eu também não tenho mais nada para Igor, você acrescentar, quer? não. E ele não Não. No momento não, era somente isso mesmo, para você ver como que Tá. eles fazem, né, o processo, a necessidade que eles querem. E aí alguma coisa nesses erros aí que foi essencial para eu falar, né? Aí ficou bem claro. Ok, então, gente. Tá, joia. Obrigado, viu? Obrigado, El. Eu que agradeço, viu, gente? Obrigado, tá? Valeu, obrigado. Bom dia, bom trabalho para vocês. Para vocês também. Boa Aí, Igor, noite, se você puder tchau. me mandar a gravação, eu te agradeço. Tá, eu vou te mandar, parei agora aqui, aí assim que subir eu já Tá, te já. mando.